Salmo 73, versículo 1 ao 3 diz assim: Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Não é incomum o crente, de vez em quando em sua vida, mais ou com menos frequência, perguntar isso para Deus. Talvez não perguntar de forma explícita, aberta, talvez não enunciando estas palavras, mas surge a pergunta no coração, surge a dúvida, a indagação. Isso é algo que tem uma grande capacidade de nos abalar. Como diz o próprio salmista no versículo 2, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Então aqui o salmista diz que esse assunto, esse tema que nós vamos ver hoje, ele quase que levou ele a tropeçar, a cair, a se desviar do caminho de Deus. Não é só uma questão de ser uma chateação, uma coisa que traz um certo desgosto, é algo que é realmente muito perigoso, é um problema bastante sério e pode causar queda e também desvio. O tema de hoje é a pergunta: por que os ímpios prosperam? Por que os ímpios prosperam? Quando o povo de Deus está a invejar os ímpios, quando ele está a invejar os nécios, é um caso sério. A palavra inveja no dicionário quer dizer desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Nesse caso aqui, é dos ímpios e dos tolos, né? dos nécios, quer dizer, tolos, e dos ímpios. Segunda definição, o desejo irrefreável. É algo que toma conta. A inveja é um sentimento que toma conta, você não consegue controlar, você não consegue refrear. Então é um desejo irrefreável de possuir ou desfrutar do que é de outra pessoa. Nesse caso aqui, no Salmo, é um desejo que você tem, que eu posso ter, de desfrutar das coisas que pertencem ao mundo, aos ímpios e aos tolos. Então nós olhamos para os ímpios, nós olhamos para os tolos, nós sentimos inveja, nós sentimos vontade e desejo de ter aquilo, de ser como eles. Nós temos o desejo de nos igualarmos, de a gente desfrutar, que isso em si já é um problema, porque quando a gente vê o tolo e o mundano desfrutando de alguma coisa, então a gente tem uma ideia diferente do que devemos ter, mas não é um sentimento com o qual se brinca, a inveja. Não estou falando aqui necessariamente apenas sobre invejar os ímpios e os nécios, mas de um modo geral a inveja é algo que nós temos que ter muito cuidado, porque ela tem um grande poder de destruir, possuir, controlar as nossas vidas. Essa é uma das causas de porque muitos e muitos crentes permanecem ou se tornam imaturos, frios e afastados de Deus. Tem muito crente que nunca cresce, nunca progride, por causa da inveja dos ímpios. Tem muito crente que retrai, dá marcha ré, se desvia. Em vez de progredir, ele regride no seu caminhar cristão, justamente porque está olhando os ímpios, nécios, e começa a desejar ser e ter aquilo que eles são e têm. Isso é muito sério na vida de um crente. Devido a isso, muitos crentes começam a se condoer e começam a ter peninha de si mesmos, começam a achar, coitadinho de mim, porque eu não posso ser como eles, eu não posso fazer como eles, Isso vem do quê? É um sentimento de inveja. Se a gente entender que nós não devemos invejar o que os nécios têm, invejar o que os ímpios têm, simplesmente porque são coisas que não vão trazer benefícios ou bênçãos, um avanço para nós, mas esse é o motivo porque muita gente começa a se condoer e começa a sentir
que deve mudar, deve retroagir. Esse motivo por esse motivo que muitos nunca colocam os seus olhos em Cristo. Eles não estão desejando, eles não estão buscando as bênçãos e os benefícios de Cristo, mas estão olhando para o mundo e para os nécios e querendo, desejando, buscando aquilo. Lá em Colossenses 3, versículo 1, nós lemos assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, ao invés de olharem para Cristo, ao invés de olharem para as coisas do alto, ao invés de encher seus pensamentos e, consequentemente, seu coração e seus desejos com as coisas do alto, com as coisas de Cristo, eles estão olhando e invejando as coisas dos nécios, as coisas dos ímpios. E nós só podemos olhar ou para as coisas do alto ou para as coisas da terra. Não dá para ficar olhando para os dois. E se nós estamos olhando para os dois, nós estamos, no mínimo, nos desviando. E chega uma hora que a gente só olha para as coisas da terra. Não coloque os olhos nos ímpios. Não coloque os seus olhos na impiedade dos ímpios. Não esteja muito na presença dos ímpios. Eu sei que nós vivemos nesse mundo, não tem como nos retirarmos da presença dos ímpios. Eu entendo isso. Nós trabalhamos, estudamos, nós temos família, vizinhos, não tem como. Mas nós temos que ter muito cuidado e vigiar quando estamos na presença dos ímpios. Porque é muito fácil, como nós vamos ver, é muito fácil começar a ter inveja e a desejar e a buscar e a querer as coisas desta terra. E nós vamos ver os motivos por causa disso. Nós não devemos ter muita amizade com os ímpios. Não estou dizendo que você não deve ter nenhum amigo que não for da igreja, de modo algum. Tá? Você pode ter amigos, você não deve ter muita amizade estreita, você não deve ter suas grandes amizades, o tempo que você tem de comunhão, de passar tempo, não deve ser com pessoas ímpias. Eu entendo, durante boa parte da minha vida, estou no ministério tempo integral há uns 17 anos, mas boa parte da minha vida eu trabalhei e convivi. Eu entendo, você vai ter que conviver, você vai ter que passar tempo no trabalho, na escola, enfim. Mas nós temos que vigiar. Nós temos que estar sempre ciente de eu estou aqui, eu estou na terra, eu estou nesse mundo, mas eu não sou deste mundo. Este não é o meu lar, este não é o meu destino. Aqui não está meu galardão e recompensa. Nós temos que olhar, como nós lemos em Colossenses, para o alto e as coisas do alto, e não para as coisas da terra. Porque quando começamos a olhar para as coisas da terra, nós vamos começar a desejar as coisas da terra, buscar as coisas da terra e ser como as pessoas da terra. Porque o salmista vai explicar isso daqui a pouquinho. Estas coisas podem sim resultar em inveja dos ímpios. Então, eu quero aprender hoje com o salmista por que os ímpios prosperam. Por que Deus permite? Foi essa pergunta que está sendo respondida e feita aqui no Salmo 73. Então, primeiramente, eu quero olhar para a causa da inveja. Por que devemos vigiar o nosso coração? Por que devemos tentar abreviar o máximo possível a nossa comunhão, nossa amizade, nosso tempo, a influência que é exercida sobre nós? Porque, olhando para Salmos, eu quero aqui relembrar algo que eu já falei várias vezes. Para você entender Salmos e Provérbios, você tem que entender que muitos deles, as duas metades do versículo, uma explica a outra, ou com um contraste, ou com uma comparação. Então nós vemos muito isso, a palavra e mas, né, sempre trazendo um contraste, uma comparação, explicando, elucidando mais ainda. Então, vamos ver aqui o que é que está sendo invejado. No caso do salmista e certamente no nosso caso, talvez não todos esses pontos vão ser algo aplicáveis a nós, mas possivelmente todos e com certeza alguns. Olha comigo então no versículo 4,
onde a gente lê, logo após o versículo 3, que diz: pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Por que isso? O que é que ele via? O que é que ele enxergava? Isso no Salmo 73, versículo 3, e no versículo 4, nós temos então os motivos. No versículo 4 fala: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Então aqui quando fala em morte, não há aperto na sua morte, aqui não está falando sobre morte física. Tá? A gente vê a comparação na segunda metade, onde fala, firme está na sua força. Então quando fala no versículo 4, a primeira parte, não há aperto na sua morte, ele fala assim, eles não têm dificuldades, as suas fraquezas, os seus pontos fracos, aquilo que é o oposto à vida, as suas fraquezas, não tem aperto. Ou seja, eles demonstram sempre estar com força, eles aparentam sempre ter força, eles aparentam sempre estar com tudo por cima, está tudo bem, está tudo bom. Não era o caso do salmista aqui, mas você vê os ímpios, tipo pessoa que está sempre postando selfie lá, tudo numa boa, numa nice. Obviamente, não sei se vocês sabem disso, mas não tinha mídia social naquela época, obviamente, mas eles sempre se apresentam, eles sempre se refletem como sendo pessoas de vigor, de força, eles não têm aperto, eles não têm dificuldade. Está tudo bem para eles. A gente que vê de fora, olha, a gente sabe dos nossos apertos que nós temos, e olhamos os ímpios muitas vezes e parece que eles não têm aperto, não têm dificuldade, não tem fraqueza, não tem nada, estão só bombando, é tudo bem, é tudo bom, tudo maravilhoso. Lembrando que nem sempre é assim. Versículo 5, não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Nós começamos então a ver a aparência que eles têm de estarem despreocupados. Eles não têm preocupação. Lemos aqui, não se acham em trabalhos como outros homens. Em trabalho aqui não quer dizer que eles não trabalham, não é isso. Eles não têm dificuldades, eles não têm tempos ou dias trabalhosos. Parece que a vida para eles é uma grande festa, tudo tranquilo, vai tudo bem para eles, a maré está sempre cheia para eles, o vento está sempre do lado deles, o sol está sempre brilhando, nunca chove no quintal deles, enquanto a gente vive na chuva com dificuldades. Então, não tem trabalhos como outros homens. Todo mundo tem problema, mas parece que os ímpios, os nécios, estão tudo sempre bem com eles, não tem do que reclamar. Não são afligidos como os outros homens, é justamente isso. Eles parece que não tem problema. É uma maravilha atrás da outra. E você e eu aqui, a gente sofrendo, tendo problema, dificuldades, desafios e trabalhos sendo afligido, mas os ímpios não, os tolos não, parece que para eles é tudo bem, tudo bom o tempo todo. Versículo 6, por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno, eles são orgulhosos, se impõem com violência. Eles não parecem que nada aflige eles, e estão sempre achando que estão por cima, ou seja, eles fazem tudo isso e ainda acham bonito, são orgulhosos da sua impiedade, são audaciosos, não têm vergonha, não têm medo daquilo que praticam. Versículo 7, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. Parece que os ímpios e os tolos, vira e mexe, estão sempre com fartura, nunca falta nada, está tudo de boa o tempo todo, eles sempre estão aparentando essas coisas, orgulhosos, fartos, tem mais do que o coração podia desejar. Então a gente passa muito tempo com os ímpios e com os nécios, a gente começa a perceber essas coisas que são projetadas, coisas que se aparentam na vida deles. Versículo 8, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Apesar de ter essa fartura e orgulho e estar despreocupados, essa força toda, eles são desonestos e aparentemente impunes. Orgulhosos, têm fartura, não tem problema, mas são pessoas desonestas, corrompidos e tratam maliciosamente. São desonestos, mas está tudo sempre por cima. Aqui estou eu sendo honesto, aqui estou eu tentando fazer o que é certo, e eu sou afligido, eu tenho desafios, eu tenho fraquezas. Eles não.
Eles trapaceiam, mentem, roubam, enganam, sonegam, fazem tudo isso e parece que não falta nada. Eles têm força, são orgulhosos, são ousados, descarados. Isso começa então a trazer uma certa tentação a queremos aquilo, a invejar. Versículo 9, continuando ainda, o que é que causa inveja? Põe as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Soma-se a tudo isso que falamos o fato que eles são críticos, inclusive contra Deus. Põe as suas bocas contra os céus. Eles são críticos. Eles dão aparência que sabem de tudo, entendem de tudo, são especialistas em tudo, sabem mais do que todo mundo, ninguém sabe de nada, sabem mais do que os outros. Sabe o que é isso? É uma das características dos ímpios e dos tolos. Na sua tolice, eles acham que sabem mais até do que Deus. Eles blasfemam Deus, as coisas de Deus, criticam os outros, veem defeito em tudo. No entanto, tudo parece, aparentemente, estar indo bem com eles. Todas essas coisas contribuem, abanam as chamas da inveja dos ímpios e a inveja dos nécios no meu e no seu coração. Lembrando que a inveja, seja lá dos nécios ou não, é algo que é uma obra da carne. Se você lê no Novo Testamento, temos várias listas das obras da carne, e você sempre vai encontrar ali, na grande maioria, a inveja. Então a inveja é algo que todos nós temos, a inveja é algo que está presente no coração de cada um de nós, pelo menos em semente. Essa natureza carnal que nós temos, ela contém inveja, inclusive inveja dos ímpios, inclusive inveja dos nécios. Continuando, versículo 10, por isso o povo dele volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. Esse versículo 10 é um versículo difícil de se entender. Os outros são mais ou menos fáceis de você chegar a uma conclusão, mas esse aqui é um versículo um pouco difícil. O que ele quer dizer é que os nécios e os ímpios, eles tentam e eles afligem o povo de Deus. É a última causa de inveja, essa sétima causa, no versículo 10. Ele basicamente explica que é o resultado das outras 6. Devido às outras 6 coisas mencionadas, isso leva a trazer tentação. Tentação a quê? Tentação a invejar e vem a afligir. O que é afligir? É trazer sofrimento, é trazer dano. E é justamente o dano, a aflição que traz é essa tentação a invejar os ímpios e a invejar os nécios. Mas o que quer dizer isso? A gente lê aqui no versículo 10, o povo dele volta aqui, o povo dele. O povo dele aqui está se referindo ao povo de Deus. O povo de Deus, o povo dele, o povo de Deus volta aqui. Note que fala as primeiras 2 palavras, por isso o povo dele volta aqui. Então essas palavras, por isso, no versículo 10, está se referindo à causa e o motivo do povo dele, de Deus, voltar aqui. Voltar aonde? Voltar, retornar a um local de inveja. Constantemente o povo de Deus é afligido, constantemente o povo de Deus é tentado a voltar ao lugar de ter inveja do ímpio e ter inveja do nécio. É algo que causa a gente a voltar, não é uma coisa que a gente tem experiência uma vez na vida, e a gente encara uma vez na vida, pronto, acabou. Não, nós vamos constantemente sermos levados a retornar aqui ao local de invejarmos os ímpios, de invejarmos os nécios, constantemente. Está voltando, mais uma vez, por isso o quê? Essas outras 6 coisas que nós vimos do versículo 4 ao versículo 9, por estas coisas, o povo de Deus volta sempre aqui, volta ao lugar de inveja, volta ao lugar de estar invejando o ímpio e invejando os nécios, constantemente. Aí continua, e águas de copo cheio se lhes são
espremidas. Perdão, se lhes espremem. Note que não está falando que água, eu falei errado agora, me perdoam, quando eu falei são espremidas para ele, não é isso. Aqui está dizendo que o povo de Deus que retorna e é afligido, o povo de Deus que retorna e é tentado com a inveja, eles são espremidos, no sentido de afligidos, no sentido de ser tentado constantemente. E águas de copo cheio se lhes espremem. É como se eles são espremidos ao ponto de encher um copo. Eles são espremidos ao máximo. Eles são afligidos ao máximo. E isso é capaz de tirar a última gota da nossa força. E como o salmista disse, os meus pés quase. Eu fui espremido, eu fui afligido, eu voltei para o lugar da inveja, eu olhei o nécio, eu olhei o ímpio, e eu fui espremido a ponto de encher um copo, e os meus pés quase caíram. Minhas forças quase não me sustentaram. Quanto a mim, o versículo 2, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que se escorregasse os meus passos, pouco faltou, porque eu fui exprimido a ponto de encher um copo, e eu fui tentado e afligido com estas coisas que a gente observa e vê na vida do ímpio, na vida do nécio, e no entanto, eles vivem orgulhosamente, desonestamente, eles têm fartura, eles têm tranquilidade, eles têm paz, e nós aqui não temos nada disso sendo afligidos. Por isso que os meus pés quase que desviaram. Por pouco eu não tropecei. Versículo 11. Continua a lista. Eles não temem Deus. E eles dizem: como o sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Em outras palavras, eles estão dizendo assim: e Deus sabe de nada? E Deus sabe de nada? E Deus existe? Que Deus, o quê? Deus? Eles não temem Deus porque eles não creem em Deus. Não o Deus da Bíblia. Então, em cima de todas essas coisas, não tem o mínimo temor de Deus na vida deles. Eles dizem aqui: e Deus sabe? Deus, e se Ele sabe, Ele não faz nada. Sabe por quê? Porque eu estou fazendo tudo isso, ó. E aqui estou eu, rico, farto, tranquilo, em paz. E a gente vê isso e fala: Deus, eu temo a Ti, eu busco andar em sabedoria, eu fujo do mal, eu faço o que é certo. Eu tenho as tribulações de todo aquele que busca andar em Cristo Jesus. Mas ele, o ímpio, o nécio, faz tudo o contrário. É desonesto, é mentiroso, é enganador. Ele tudo isso não teme a Ti. E ele está com a bola toda. Isso nos aflige, porque isso pode provocar o surgimento e o crescimento da inveja deles no nosso coração. Versículo 9, seguindo ainda, versículo 12, eis que estes são ímpios, e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Em cima de tudo isso, eles ainda prosperam, e aumentam suas riquezas. Mateus 6, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O versículo 12 do Salmo 73, eis que esses são ímpios e prosperam, aonde? No mundo, e aumentam em riquezas no mundo. Jesus falou: não ajuntai para vós tesouros no mundo, mas aonde? No céu. E nós somos tentados, e nós somos afligidos a começarmos a invejarmos e nós querermos juntar tesouro na terra
também. Nada de errado com juntar tesouro na terra, mas nunca em detrimento, nunca a perca de juntar tesouro no céu. E tem muito crente que se desvia por esse caminho. Se dedica e se esforça muito mais para juntar tesouro nessa terra e esquece que este não é o nosso lar, este não é o nosso destino, que nós vamos para um céu eterno. E tudo que vamos fazer para Deus, todo o galardão que vamos juntar para os céus tem que ser juntado aqui na terra. Uma vez chegou no céu, o que está lá, o que não está, não vai estar mais. E muito é o crente que é tentado a correr atrás destas coisas. Jesus falou, nós lemos em Colossenses, o apóstolo Paulo escreveu, que devemos olhar para as coisas do alto, e não para as coisas da terra. E nós somos invejados, tentados a levar isso. Então nós vimos aqui 9 causas, 9 motivos, 9 coisas que nos levam, que nos afligem, que nos impelem a termos inveja dos ímpios, dos nécios. Mas sempre que isso surgir no meu ou no seu coração, olhe para o que está de trás disso. Olhe qual é o resultado da inveja. O que está por detrás das coisas que nós invejamos. Porque tudo isso é o que é projetado. Tudo isso é o que aparenta. Mas nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Na sequência, no versículo 13, acompanhe comigo. O resultado e o impacto de invejar os ímpios. Quando você começa a se ver nessa situação de olhar para os ímpios, talvez não essas 9 coisas que nós vimos, mas 1 ou 2 ou 3, ou, enfim, quando você vê a inveja surgir, note isso, versículo 3, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavei as minhas mãos na inocência. Uma das coisas que vem quando surge a inveja em nosso coração, é que nós concluímos e nós deduzimos que seguir a Deus é um grande desperdício de tempo e de vida. Nós chegamos à conclusão que fazer as coisas para Deus, tentar ser honesto e justo e sábio, é perder tempo, é em vão tenho purificado o meu coração. Ou seja, não serve de nada. Por quê? Eu purifico o meu coração e só tomo na cabeça. O outro ali, o ímpio, o nécio, faz tudo errado. Isso acontece coisa boa. É orgulhoso, é desonesto, prospera, tem paz, tem força. Eu quero um pouquinho daquilo. Deus, viver para ti não está compensando. Deus, viver para ti é em vão. O salmista começou a sentir-se assim, a concluir e pensar assim, depois que ele sentiu a inveja dos ímpios. Todo crente que se desvia de Deus, todo crente que se afasta da verdade, começou sentindo inveja dos ímpios e dos nécios. Começou ali. E falou, não vale a pena. Não vale a pena fazer o jeito de Deus, é melhor fazer daquele jeito ali. Ó. Começa com a inveja. A palavra vão significa não ter valor ou importância real. Significa fútil. Significa insignificante, oco e vazio. O salmista disse no versículo 13, na verdade, em vão tenho purificado o meu coração. Ele falou, na verdade, está dizendo, eu percebi, eu cheguei à conclusão, eu cheguei à verdade, para mim, de que purificar o meu coração é inútil. É vão, não tem importância, não vale de nada. Por que isso? Porque ele estava com inveja dos ímpios e dos nécios. Então veja o perigo que é ter inveja dos ímpios e dos nécios. O que mais acontece? Versículo 14 na sequência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Você começa a sentir pena de si mesmo, como eu mencionei agora há pouco. Você começa a sentir pena. Toda manhã eu sou castigado. Toda manhã eu sou afligido. Toda hora é problema. Toda hora é dificuldade. Sim.
Mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus está contigo a cada dia, mas você não vê mais isso, porque você não está olhando para as coisas do alto, você está olhando para o ímpio, na sua fartura, na sua segurança, na sua beleza, na sua paz, na sua tranquilidade. Você não está olhando Deus. E de repente, todas as bênçãos de Deus, todos os benefícios de Deus, você esquece. Você não repara. Você só vê, eu sou afligido a cada manhã. Eu sou castigado a cada manhã. Castigado. Por quê? Porque eu purifiquei meu coração, como diz o versículo 13. Eu estou fazendo o que é certo e só estou tomando na cabeça. Estou sendo castigado, afligido. Isso é inútil. Eu vou parar de fazer isso. E eu vou adentrar no caminho do ímpio e do nécio. Eu não vou ser sábio nem justo. Eu vou ser um tolo e eu vou ser ímpio. Que ali está bom a coisa. Aqui está ruim. Na sequência, versículo 15. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Depois de tudo isso, decidir essa inveja toda de concluir que Deus é um desperdício de tempo e você está coitadinho de mim, vem uma sensação de culpa. Uma sensação de culpa. Você diz, se eu dissesse, falarei assim como? Que eu sou castigado. Falarei assim como? É inútil seguir Deus, é vão seguir Deus. Se eu realmente agir assim, se eu realmente falar assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Ou seja, nós sabemos no fundo e sentimos a culpa de que aquilo é errado. Nós sentimos culpa porque sabemos que sentir isso, desprezar as bênçãos de Deus, achar que servir Deus é inútil, que Deus é ingrato, que Deus é cruel, nós sentimos culpa porque no fundo sabemos que isso é errado, mas a inveja está lá, a inveja está lá, latejando em nosso coração, a inveja está lá comendo o nosso juízo, a inveja está lá nos chamando e nos lembrando. E no fundo não sabemos que aquilo é errado. Porque se você crente, no fundo, não sente que aquilo é errado, eu pergunto, aonde está o Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo que lhe sela? O Espírito Santo que tomou habitação em ti na salvação, para dizer, hey, calma, devagar, não é em vão purificar o vosso coração. Não, você não é afligido e castigado a cada manhã. Lembre-se das misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. E aquela voz, às vezes distante do Espírito Santo, começa a trazer culpa. Que é bom, é bom. O problema é quando a pessoa que diz ser crente tem inveja do ímpio, inveja do nécio, começa a andar naquela direção e nada no seu coração, no seu espírito, na sua alma, fala, opa, devagar, peraí. Não é bem assim, vamos devagar. Porque isso é indicativo de possivelmente ser uma falta do Espírito Santo na sua vida. E de salvo é só um desejo, uma opinião que você tem. Mas não é uma realidade. Então é bom essa culpa. Na sequência, versículo 16. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Tentar entender essa disparidade em nosso coração. Tentar entender uma parte que quer fazer o que é certo, mas está sendo rasgado no meio, está sendo levado pela inveja aos ímpios e aos nécios. É doloroso demais. Dói na alma. Tentar entender por quê. É muito melhor você evitar ter inveja do que tentar lidar com a inveja. Porque eu sei que isso é errado, eu sei que não é inútil servir a Deus, eu sei que não é em vão purificar o coração, eu sei que Deus me ama e cada dia a sua misericórdia se renova para mim, eu sei, mas ao mesmo tempo eu sinto inveja, eu vejo o ímpio, eu vejo o nécio, eu vejo ele em paz, prosperidade, tranquilidade, e eu não entendo porque eu sinto assim. Inveja é um sentimento forte, poderosíssimo, não brinque.
Muito melhor é evitar estar na presença dos ímpios e dos necios, não expor o seu coração, a sua alma e a sua mente. Porque às vezes é difícil entender. Então mantenha a distância, tanto fisicamente, presencialmente, mas no seu coração, vigie o seu coração. Não encha o seu coração com as coisas do mundo, que isso vai te puxar, isso vai causar inveja, e você vai ter uma luta interna, vai ser doloroso, você não vai entender o porquê. Eu estou explicando o porquê, a Bíblia está mostrando o porquê. Você vai ter dor e vai ter sofrimento. Pulando para o versículo 21. Assim meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Você se torna uma pessoa amarga. Aqui está usando o termo azedo. O meu coração azedou. Pastor, que história é essa? Picada dos rins? É interessante, no Velho Testamento, quando fala sobre rins, está se referindo sobre a alma. Tá? Deixa eu dar uma dica aqui de uma aula de anatomia bíblica do Novo, contrastando com o Velho Testamento. No Novo Testamento, quando você fala em coração, ele está falando sobre a sua mente. Tá? No Velho Testamento, quando está falando sobre rins, está falando sobre o coração, não a mente. Tá? Então, aqui quando fala picadas no rins, está falando, estou sentindo picada na minha alma, no meu coração. Aqui fala, o meu coração, o coração aqui está falando sobre a sua mente. A sua mente azedou e seu coração sentiu picada. Se formos traduzir a anatomia para o Novo Testamento, com o qual nós somos mais familiar. Tá? Então aqui está falando que nós vamos ficar com a nossa mente azeda, nós vamos ficar pessoas amargas, e não sentir picada no coração, ou seja, na alma. Que picada? É aquilo que eu falei, nós não vamos entender, nós vamos sentir culpa, é aquela culpa que nós vimos no versículo 15, são as picadas. Por quê? Porque nós sabemos o que é errado, mas nós sentimos. Eu sei que não deveria olhar para esse ímpio, desculpa, mirar aqui no Vitor, deixa eu falar, olhar para o ímpio, e eu sinto inveja dele. Como? E aquilo afeta, aquilo pica nosso coração, nossa consciência. E aquilo deixa você uma pessoa amarga, uma pessoa azeda. Cuidado com a inveja dos ímpios. Versículo 22 mostra o final triste a que se chega. Assim me embruteci e nada sabia, e fiquei como um animal perante ti. A pessoa ficou burra, embrutecida como um animal, apesar de ter muito animal inteligente, né? Mas a pessoa ficou sem condições de entender, compreender o que está acontecendo. Essa confusão toda na mente eu sei que não quero, mas eu não quero, mas quero, você sente culpa, você sente inútil, mas tudo isso você vai ficar sem entender. Aqui, ó, assim me embruteci, ou seja, eu cheguei a um ponto que eu fiquei como um bruto, como um animal. Esse embruteci quer dizer, eu fiquei como um animal, um animal no sentido que eu não entendi, sem ter condições de entender, nada sabia. Está explicando o que é embrutecer. Você não sabe de nada. É como animal. O animal não entende das coisas. Ele entende as coisas dele, mas o animal não vai entender de... Por quê? Porque é um animal. E nós vamos ficar assim, sem ter como entender. Nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Você está perante Deus, mas você não está entendendo de nada que está acontecendo. Você não sabe por que você está querendo aquilo, por que está com culpa, porque você quer, mas não quer, porque você está sentindo inveja de uma coisa que sabe que é errado, e porque... Tudo isso é o que está por detrás da inveja. Então, cuidado com a inveja. A inveja vai lhe levar para esses lugares. Precisamos enxergar a realidade, a real realidade na vida dos ímpios. Tudo aquilo que nós vimos, as 9 coisas que nós vimos no início do capítulo, são aquilo que aparentam, é por fora, o que é projetado. Muita gente acha que fake news
é novidade. Gente, fake news sempre existiu. Fake news sempre existiu. Chama-se disseminação da mentira. Você pode dar o nome que quiser, mas o fato sempre ocorreu. Sempre houve disseminação da mentira e do engano. Pois de formas diferentes, em escalas diferentes, mas sempre houve. E os nécios e os ímpios, basicamente, fazem propaganda enganosa para o diabo. Eles fazem tudo contrário a Deus, são desonestos, etc, etc, etc. Mas estão lá, aparentando, está tudo bem. Eles têm força, têm paz, tranquilidade, orgulhosos, são prósperos, não têm problemas, têm vigor. Propaganda falsa. Propaganda falsa. Eu sei que hoje, corretamente, é proibido fazer propaganda e anúncio de cigarro. Mas quem lembra na época que se fazia propaganda de cigarro? Alguém aqui? Só eu e a irmã Vera. Bando de mentiroso. Gente, houve uma época que fazia anúncio de cigarro. Tinha uma marca, eu não estou ganhando dinheiro com isso, chamado Marlboro. Quem aqui já fumou Marlboro? Claro que não. Mas veja bem, o garoto propaganda era um cowboy, parecendo um cavalo, né? Todo o bonzão lá em cima do cavalo, assim para baixo, tá, e coisa. Pois é. Ele morreu de câncer, gente. E no leito de sua morte, ele falou, eu peço desculpas, porque a minha vida inteira eu fui garoto propaganda. Eu fiz propaganda para o cigarro. E eu sempre fumei. Mas eu fiz propaganda para o cigarro, para esse vício que mata e destrói. E aqui estou eu. É engraçado. A Marlboro não colocou a foto dele ou a afirmação dele em anúncio nenhum. Por que será? Você vê lá anúncios de cigarro, anúncio de bebida alcoólica, todo mundo saudável, feliz, rindo. Isso não é a realidade. Você não vai fumar um cigarro e de repente você é um cowboy montado num cavalo, andando para o pôr do sol e tudo é maravilhoso na sua vida. Isso não é a realidade, é propaganda enganosa. Como é tanta coisa? Sabe? Irmã, se você comprar o shampoo, creme, sei lá o que, da marca tal, você não vai ficar linda e maravilhosa, como está mostrando lá. Agora eu vou ganhar uns pontos. Vocês não precisam, vocês já são lindas e charmosas. Pronto, me redimi. Gente, propaganda enganosa sempre existiu. Sempre existiu. E os ímpios e os nécios são nada mais, nada menos do que garotos e garotas propagandas para o diabo e para o pecado. Só isso. E como o mundo inteiro vê a televisão e acredita na propaganda, e vê o anúncio e acredita e vai e compra e gasta e faz. Muito daquilo é propaganda enganosa. Existe uma lei contra isso, mas acontece. Certa vez, eu vou confessar, não faz muito tempo, recentemente, eu fui no McDonald's, algo que eu não vou com muita frequência, porque lá é um lugar de morte e desespero, mas eu fui no McDonald's. Estava no drive-thru e eu vi lá uma foto, tinha lá eu nem lembro, era um quadruplo, quarteirão, com não sei o quê. Eu pedi só para ver a caixa, eu quero ver o tamanho da caixa que eles vão trazer, aquela monstruosidade. A minha grande surpresa, quando a caixa foi entregue, como qualquer outra caixa, de qualquer outro dos seus hambúrgueres. Eu falei, peraí, vou abrir isso daqui, vai ser um toim, será? Não, quando eu abri, estava, foto, realidade, alguém chama o Procon. Gente, nécios e ímpios são garotos propagandas do pecado, não é a realidade deles começa a ser descrita aqui no versículo 18. Que diz, certamente tu, falando sobre Deus, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Essa é a realidade do ímpio e do nécio. Eles estão sempre andando, mas num lugar escorregadio. Os meus passos quase escorregaram, mas os deles, eles andam constantemente em lugares escorregadios. A qualquer momento, eles vão cair. Mais do que eu e você que estamos invejando. Tu os lanças em destruição. Gente, quando Deus lança em destruição, ninguém segura. Essa é a realidade deles.
Mas e a segurança que eles não temem Deus? Aquilo é só fumaça para enganar os trouxas. Aquilo é propaganda enganosa. A realidade é essa. A realidade é outra. Eles vivem sempre, versículo 19, sempre com medo. Eu estou sempre olhando assim, ó. Olhando para acontecer alguma coisa. Porque eles sabem. Versículo 19 ainda. Como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Eles vivem não só com medo, mas com medo de repentina destruição. Qualquer momento vai tudo cair por água abaixo. Qualquer momento. Vivem com medo. Versículo 20. Como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Eles têm um desprezo total da parte de Deus. Deus não está vigiando, Deus não está guardando, Deus não está livrando, Deus não está protegendo. Desprezo total. Deus não está fazendo absolutamente nada por eles. Estão por conta própria. Provérbios 1, 26. Também da minha parte, eu me tirei na vossa perdição. Eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Provérbios 1, versículo 26, que eu acabei de ler, sabe o que é isso falando? É Deus falando. Deus diz assim, leia depois o Provérbios 1, e versículo 14, 15 em diante, que vai incluir o 26. Deus está dizendo, também da minha parte, eu rirei da vossa perdição. E zombarei em vindo o vosso terror. Deus falou, eu vou rir, eu vou zombar de você. Quando você escorregar, quando você cair, quando a repentina destruição recair sobre os vossos atos que você fez, sobre a sua impiedade e a sua tolice, eu vou rir. Deus não faria isso. A Bíblia está dizendo que ele vai rir, vai zombar. Por quê? Porque eles não quiseram, eles disseram, e Deus sabe de nada. Deus fala, aguarde aí, espere você cair. Também o Salmo 1, ao redor desse texto, se você ler, fala, vocês vão vir me buscar. Agora? Quando cair, quando tropeçar, aí vocês vão me buscar, mas não vão me achar. Vão me chamar, mas eu não vou responder. Deus não faria isso. Leia Provérbios capítulo 1. Deus está dizendo isso, gente. Então entenda, a realidade do ímpio e do nécio brilha muito, é muito bacaninha, muito linda, mas não é toda a verdade, é propaganda falsa. Continuando, a cura, qual a cura para a inveja? Ou melhor ainda, qual a vacina? Eu não quero ser polêmico com vacina, mas qual a cura? Ou melhor, como prevenir? Vamos voltar para o 17, que nós pulamos o 17 antes, vamos voltar para o 17. A melhor cura para não ter inveja dos ímpios. Estamos agora na reta final. Nós vimos as causas, nós vimos os resultados, nós vimos a realidade. Vamos ver agora a cura. Talvez a parte mais importante. Como evitar isso? Como não cair nesse redemoinho? Como não cair nessa complicação? Primeira coisa, Salmo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. A melhor cura, a melhor prevenção é você estar em constante e íntima comunhão com Deus e não com os ímpios. Pastor, como é que eu posso ter comunhão com Deus? Você tem comunhão com Deus quando você faz coisas que agradam a Deus. Porque sempre que nós fazemos coisas que agradam a Deus, Deus está lá. De um modo mais pessoal, mais próximo e até mais sensível. Um grande exemplo é em Mateus 28. Onde Jesus falou, ide pregar o Evangelho, ensinando, batizando, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Quando você vai para evangelizar, quando você vai e você ensina, e você discipula, e você batiza e faz discípulos, eu estarei com vocês. Então se eu não fizer isso, Deus não está comigo. Claro que Ele está com você, mas não tanto
Não no mesmo grau de quando a gente vai e ganha almas, e ensina, e discipula, e batiza. Que é justamente o oposto. Você, para ter inveja dos ímpios, você tem que estar na presença dos ímpios. A cura é você estar na presença de Deus. Quer fazer o quê? Fazer as coisas que agradam a Deus. Por exemplo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, quem vai estar lá? Cristo vai estar lá. Aqui nós temos mais do que 2 ou 3 reunidos em seu nome. Sabe quem está aqui de modo real e mais especial do que quando antes que entramos? Cristo. Então fazer coisas que agradam a Cristo. Quando você lê a sua Bíblia, Jesus falou, essas palavras que eu vos falo são Espírito. Quando você lê a palavra de Deus, você está tendo comunhão com Cristo. Essas palavras são Espírito. Você está bebendo, se alimentando, quando você ouve ou lê a palavra de Deus. Ah, eu sei como ter comunhão com Cristo. É só pensar nele. Não. Comunhão com Cristo é fazer coisas que agradam Cristo. É vir para a igreja, é ouvir pregação boa, é ler a palavra de Deus, é ensinar, discipular, testemunhar, fazer essas coisas. Eu te garanto, eu não, a Bíblia garante que você não vai ter problema com inveja dos ímpios. Aqui fala aqui no Salmo 17. Ele fala tudo isso, aqueles fatores, até que entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na presença de Deus, então o quê? Entrei na presença de Deus, então eu entendi. Ou seja, até ele entrar na presença de Deus, ele não entendia. Tinha aquele conflito, aquela confusão, aquela culpa. Ele não entendia, ele ficou embrutecido como um animal, não sabia de nada. Por quê? Ele não entendia. Mas então, depois que entrou na presença de Deus, entendi. Então entendi eu o fim deles. Você agora só não vê a fartura, o orgulho, a paz deles, não. Você vê, você vê por detrás. Você enxerga através da falsa propaganda. Você enxerga através do fake news que eles trazem, de que em vão purifiquei o meu coração. Não foi em vão. Você entende? Não foi em vão purificar meu coração. Não foi em vão servir a Deus. Aí você entende, quando você entra na presença de Deus. Santuário, a palavra santuário aqui está falando no lugar do templo mais sagrado. Ali havia, no santuário de Deus, havia a presença física de Deus, a chama que não se apagava. Ficava no santuário, no santo dos santos, ficava bem no meio do templo, e apenas um sacerdote podia entrar durante o ano, quando era a sua vez. Não era todo mundo que entrava lá. Quando fala aqui que ele entrou no santuário, não está dizendo que ele entrou lá dentro, fisicamente. Porque só um sacerdote, tinha que ser sacerdote, e era o que era, havia uma espécie de uma rifa, de uma escolha, para ver quem ia ser o sacerdote daquela ocasião. Então provavelmente não era o salmista que fisicamente entrou lá, mas aqui está falando entrar no santuário, como disse, na presença de Deus, estar junto com Deus, em comunhão com Deus. Versículo 23, todavia, estou de contínuo contigo, tu me sustentaste pela minha mão direita. Então no versículo 17 fala sobre a comunhão com Deus, o versículo 23 fala sobre estou de contínuo, ou seja, é contínuo, não é uma coisa que você faz de vez em quando e para, aí faz e para, não, é contínuo. Não é só para domingo e quarta, domingo, segunda, quarta, não, é contínuo, é o tempo todo, é constantemente estar na presença de Deus. Quando você sai da presença de Deus, já começa a levantar a tentação de olhar e não entender, se embrutecer e ter inveja dos ímpios e dos nécios, e que acarreta as consequências que nós vimos. Versículo 24, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás na glória. Outra forma de você se vacinar e se curar da inveja do ímpio e do nécio é você seguir a liderança de Deus. Guiar-me-ás com o teu conselho. Deus é o seu guia. Quando você toma uma decisão, é baseada em Deus?
Ou é baseado no que você quer? Ah, pastor, tipo assim, é 50-50. Não, não é para ser 50-50. Não é para ser 30-70. Não é para ser 10-90, é para ser 100% Deus. Deus alguém está lhe guiando. Alguma coisa, o que é? Ou é Deus, ou é a carne, ou é o mundo, ou é o diabo. Só existem essas 4 opções, escolha. 25. Outra forma de se curar e se proteger, dependa de Deus. Versículo 25. Quem tem um eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Note, ele falou, no céu, na terra, eu só tenho a ti, eu não quero mais, eu só quero você, Deus. Eu quero depender, Deus, de você. Eu quero construir minha vida sob a sua rocha. Você é tudo que eu tenho no céu e na terra. Você é o único guia. O meu interesse, Deus, é você. Você está fazendo o quê? Olhando para as coisas do alto. Que é uma das coisas que lemos em Colossenses capítulo 3. Devemos ter comunhão contínua com Deus, seguir a liderança de Deus, depender de Deus. Versículo 26. Fazer de Deus a nossa força. Olha o que fala 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Quando a gente tenta viver a vida nas nossas forças e no nosso entendimento, não tenha dúvida, nós vamos acabar caindo na inveja dos ímpios e dos nécios. Nossa força, nosso entendimento, nossa sabedoria, o nosso refúgio tem que ser Deus. Versículo 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Outra forma de se proteger, sabe o que é? É ficar pertinho de Deus. Não é como Pedro, que o seguia de longe. Não, não siga Cristo de longe, siga pertinho. Os que se alongam de ti perecerão. Esses se alongam, quer dizer, se afastam, que é explicado na segunda metade, que destruirão aqueles que se desviam de ti. Esse se alongar, desviar, se afastar de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, a gente automaticamente entra no território de inveja dos ímpios e dos nécios. A solução é ficar pertinho dele. Mesma coisa o versículo seguinte, 29. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Basicamente, o oposto do versículo anterior, é falar, eu quero estar próximo de ti, Deus. Eu quero colocar minha confiança, minha força, entendimento, minha confiança em ti. Confiança com fé é ter fé em Deus. Se nós não tivermos fé em Deus, nós vamos começar a invejar os ímpios e os nécios. É isso que está dizendo aqui. Ou nós confiamos em Deus, ou nós invejamos os ímpios e os nécios. Resumindo, palavras favoritas da igreja, em resumo. Ninguém diga amém, por favor. Obrigado. Se sentirmos alguns, todos, poucos destes sintomas, você já sabe o que é. Aqueles sintomas que nós vimos. Quando você começar a raciocinar desse jeito, saiba o que é. Saiba o que fazer. Porque se você não fizer nada, o fato que você já está olhando e invejando os ímpios e os nécios, já é sinal que havia alguma falha, alguma lacuna na sua vida. Porque se você e eu estivéssemos seguindo a cura e a vacina, a gente nunca estaria olhando, sequer olhando. Então, se nós estamos olhando com inveja, é porque nós já estamos em falha. E se nós não fizermos nada, a gente vai prosseguir. A inveja vai aumentar. Estaremos dando vazão e procedimento ao que nós vimos aqui. Até que nós vamos ter que parar e fazer essas coisas, entrar na presença do Deus, ter comunhão com Ele, seguir sua liderança, depender nele, confiar nele, fazer as coisas que agrada a Deus, ficar perto de Deus. Aí sim nós vamos entender, nós vamos voltar. Mas é por não fazer essas coisas que nós sequer estamos olhando para lá. Então, se a gente começar a sentir essas coisas,
a gente não fazer nada, deixar tudo como está, é uma questão de tempo para progredir. Pastor, eu nunca tive inveja dos ímpios. Ótimo. E se você nunca teve inveja dos ímpios, é porque você está em comunhão com Deus, seguindo a sua liderança, confiando nele, dependendo dele, fazendo dele a tua força, a tua confiança, mantendo-se pertinho. É por isso que você não está com inveja dos ímpios. Mas quando você não está com essas coisas, então quando você está com inveja, quando você está pensando, mas rapaz, mas veja, os meus pés, o que fazer? Pare, entre no santuário de Deus e então entenderá o fim dos ímpios. Você precisa parar e fazer uma mudança. Parar e entrar no santuário de Deus. Porque se você está olhando justamente porque você não está no santuário de Deus, você não está aqui. Por isso você está olhando para o ímpio. Está com inveja? Pare. Entre no santuário e entenda. Salmistas dos pés quase, por pouco, mas muita gente cai. Caem, porque diferente do salmista, eles não param e entram no santuário de Deus. Eles não fazem nada e seguem naquele caminho. Evite estar nesta situação. O mundo deveria sentir inveja de nós. O crente deveria ser seguro e paz, e ser próspero, e ter forças e vigor. E o mundo deveria olhar para a gente e falar, eu quero aquilo. Quão triste quando é o crente que olha para o mundo e fala, eu quero aquilo. Está tudo invertido. Nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós devemos ser a causa de inveja do mundo, de querer o que nós temos, que é Cristo. E não o contrário. E não a gente que temos Cristo, esquecer disso, olhar para o mundo, aquela fake news, aquela propaganda falsa, e falar, eu quero aquilo. Como diz o vernacular, é o fim da picada, gente. É o cúmulo do absurdo. É uma inversão total do que Deus quer. Mas isso, tanto a gente invejar, quanto sermos invejados por Cristo, vai depender única e apenas de nós. Fazemos o que o salmista fez aqui. E vamos orar.